Olá, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Saudade, Vanessa, amiga, Ranger. Saudade. Oi, Marilene. Olá, sejam todos bem-vindos. Que coisa boa, amiga, Thaís. Carol entrou, Carol vai pedir agora, tá aqui. Deixa eu visualizar aqui o pedido da Carol. Mirna, tia Mirna, beijo. E aí, Olá! Eu vou já fixar aqui, amigo, o tema da nossa live, tá? Só um minutinho. tá bom. Gente, a gente vai. Vou só dando, assim, boas-vindas a todo mundo que está entrando, sejam todos bem-vindos para a nossa live. A gente vai começar já já, bater um papo bem gostoso, bem bacana, bem descontraído com vocês. Eu vou só fixar o tema aqui dessa live, tá certo? Tá, Que é nutrição e aprendizagem. Vou tentar aqui fixar, ver se aparece essa opção. Pronto. Então, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos, Liana, Sabrina, Romana. Eu tô aqui com uma grande amiga, vou primeiro te apresentar, tá? Maiara, tô aqui com uma grande amiga. A gente tem o quê, amiga? A gente vai falar quantos anos a gente tem de... desnecessário, diga aí. Tem, assim, uns anos aí, né? Que a gente se 2020 conhece. nem conta, né? 2020 nem, É, né? Porque 2020 nem conta, nem né? usou. É isso mesmo. Então, a gente tem um tempo aí já que a gente, de amizade, do colégio, faculdade, enfim. E a Carol é um profissional que eu admiro muito, demais, super competente. Ela atua bem nessa parte, né, de saúde cerebral, né, atua nessa questão neural, comportamental. Então, tem um histórico bem longo aí que ela vai falar para vocês. Eu vou preferir que ela se apresente para falar esse histórico bonitinho. E daí a gente sempre conversava e pensava assim, como é essa relação da nutrição com a neuropedagogia, com a psicopedagogia, né? Enfim, com todas essas áreas, porque a nutrição ela conversa, ela casa aí com todas essas áreas. Então, o que ela poderia fazer e vice-versa, e para a gente entender um pouquinho como é esse trabalho que é muito bacana da Carol. Então, eu vou pedir aí para ela começar se apresentando e falando um pouquinho do trabalho dela, depois a gente volta para cá. Pode ser, amiga? Pode. E eu vou começar primeiro dizendo que eu tô super feliz de estar com você aqui hoje, Oh, né? amiga, também. É um encontro virtual, mas é um encontro, né? Assim, há muitos anos a gente se conhece mesmo. Sou super orgulhosa da sua história, né? Assim, eu lhe Ainda. acompanho há muito tempo, então você sabe que às vezes eu até falo que é Fênix, que você se você seria boa em qualquer área que você quisesse atuar. E Ainda. assim, e além de lhe admirar, você é minha amiga, eu lhe peço socorro, a gente sempre A está em gente se pede socorro. A gente está sempre em contato, trocando ideia, crescendo. contato, constantemente, né? Assim, em presença física, mas a gente tem certeza que pode contar uma com a outra. E Verdade, amiga. que nesse tempo de pandemia a gente está junta, né? Sim, sim, Nesse momento de live. E sim. assim, quando você entrou na nutrição, eu fiquei muito feliz e tal. E cada vez que eu vou estudar aprendizagem, que a minha área principal é a aprendizagem humana, eu sempre vejo muita relação com a nutrição. E quanto Uhum, mais o tempo passa, mais eu vejo estreitar esses laços. Né? E uhum, nada melhor do que a gente estar, então, aqui hoje junto conversando sobre isso. Então, sim. assim, para me apresentar, né? Então, assim, minha graduação primeira é em pedagogia, né? E aí eu entro em psicopedagogia para tentar investigar mais as causas das dificuldades da aprendizagem e entro na neurociência com uma característica que eu acho que você tem muito também, de não aceitar as coisas porque elas são, mas investigar mais o que tem por trás, né? Então, assim, Uhum, não me contentar simplesmente com determinados conceitos, né? E de buscar mesmo esse aprofundamento. E a gente aproveitar realmente os recursos tecnológicos que nos mostram muita coisa.
né? Sim. E aí, assim, esse momento hoje para a gente conversar é porque cada vez mais, tanto no espaço clínico como no espaço escolar, a gente percebe muito essa estreita relação com a alimentação. A Sim. alimentação não só no aspecto de hábitos alimentares, mas no aspecto de conhecer a, como é que eu posso explicar assim, a bioquímica, não sei, Uhum. a, Sim, a, a bioquímica, como é que a gente utiliza esses nutrientes para a saúde cerebral, para estimular nosso foco, nossa concentração, nosso processo de aprendizagem, né? Como é exatamente. que, Assim, como a gente pode... entender isso, assim, a combinação de certos Sim, nutrientes, né, que nos beneficiam, porque a gente sabe que tem alguns também que trazem prejuízos, né? sim, sim, Sim. O que é que eu percebo muito também? Por exemplo, determinados comportamentos chegam até a mim para eu investigar as causas daquele comportamento que está fora do padrão que a gente espera para determinada idade e tudo. E às vezes eu vejo, principalmente assim, a criança ela é muito bem acompanhada pelo médico pediatra. A mãe leva com muita frequência aquelas consultas de rotina. sim. Quando a criança vai completando mais ou menos 12, 10, 12 anos, aí geralmente vai no médico quando está doente. Não tem mais essa frequência muito regular, Sim. né? Então, já houve casos que chegou para mim com diagnóstico, por exemplo, de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Uhum. e eu via características um pouco diferentes daquela criança, né? Uhum. Apatia muito grande. Então, aquilo ali não estava Uhum. casando com o déficit de atenção. Claro, Sim, uma pessoa com déficit de atenção, ela sim, fica mais distraída, fica mais avoada, sim, mas sim, aquilo ali para mim era apatia. E aí sim. eu fui perguntar à mãe há quanto tempo ela não levava no médico, não fazia alguns exames e tal. Enfim, com um pouco de insistência, ela levou. E, para surpresa de todos, ele estava com uma anemia bem acentuada. E com o tratamento da anemia, passou esses sintomas que estavam apresentando de déficit de atenção. Né? Uhum. Então, assim, isso aí, cada vez mais, é isso que eu estou dizendo, vai estreitando essa relação. Ai, até porque esse diagnóstico de TDAH, né, às vezes, assim, muitas crianças já foram diagnosticadas erroneamente, infelizmente. Que a criança que tinha um movimento maior, alguma coisa assim, né, ou, uma desatenção, ou notava um comportamento mais eufórico, era TDAH, e aí a criança começava a tomar medicação. E Uhum. muitas vezes nem era o diagnóstico correto. Então, hoje em dia, a gente vê muito isso, né? Ainda vê muito isso. Diagnósticos errados mesmo. E, por consequência, Precipitados, né, na verdade. precipitados, exatamente, precipitados. E aí, assim, só para linkar, porque eu dei um Uhum, exemplo de uhum. apatia, que é Sim, característico de pessoas que estão mais indispostas, né? Que às vezes sim, realmente com déficit de atenção ela pode apresentar uma indisposição, ou porque aquele sim. conteúdo está muito à frente do que ela é capaz de, Uhum, né, solucionar e tal. Mas eu tenho contraponto, né? Então, assim, eu recebi, só para ilustrar assim, um caso, eu recebi mais ou menos uns 2 anos atrás, um caso de uma criança que ela mora, é uma família brasileira, mas morava nos Estados Unidos há muito tempo. Né? E aí os pais começaram a perceber alguns sintomas, achavam que era a hiperatividade, né? O TDAH predominantemente hiperativo. tá, ativo. Aproveitaram que vieram a Fortaleza para visitar a família e eu fui fazer a Sim, consulta. sim. E aí, assim, a todo instante, o relato dos pais era exatamente em relação aos hábitos alimentares, muito voltado ao açúcar, né? Então, Uhum, assim, isso também é algo que eu quero trazer para a gente conversar sobre isso, né? Então, uhum, assim, excitação vindo desse açúcar, uhum, né? E que eu não percebi esse déficit de atenção, mas eu vi uma família com um comportamento uhum, patológico de alguma forma, porque estava uhum, trazendo isso não só nele, porque quando a gente começou a conversar, os dois filhos uhum, mais novos também estavam apresentando comportamentos parecidos. uhum. E aí, assim, para iniciar, assim, seu público que não me conhece, né, como eu falei que sou pedagoga, psicopedagoga, eu acho que é Tá, muito... fala um pouquinho, amiga, do teu trabalho, como é que ele funciona na prática, tá? Pois Porque é. até a gente conversar, até eu tinha dificuldade de entender como é que é. funcionava. Então, assim, muitas pessoas também confundem psicopedagogia com psicologia.
né? Então, tem uma função específica, né? Tem uma identidade específica a psicopedagogia, né? Então, ela é uma área do conhecimento que ela estuda e atua na aprendizagem humana e especificamente nos entraves que acontecem nessa aprendizagem, né? Então, a gente vai buscar diferenciar se aquela dificuldade que está vindo é do sistema educacional, né, da metodologia, se é do vínculo entre ele e seus pares, entre ele e os professores, se é da forma que a família conduz esse estímulo desse aprendizado, ou se é algo relacionado a questões neuroquímicas, neurobiológicas do cérebro, né? Então, a gente vai fazer essa diferenciação entre transtornos e dificuldades de aprendizagem e vai atuar, vai intervir, estimulando, né, nesse aspecto. Isso a gente vai desde das fases iniciais do desenvolvimento até as fases finais do desenvolvimento, né? Porque a gente vai ver também que é um processo que declina com o decorrer do tempo. A gente pode postergar certos declínios cognitivos através de alimentação e através de estimulação cognitiva. Então, basicamente, é isso que a gente trabalha com a psicopedagogia. A psicopedagogia ela não é uma área que trabalha sozinha, ela é articulada com várias outras áreas do conhecimento. Então, sim eu atuo junto com psicóloga, né? Então, a gente tem nossas linhas que se entrelaçam e também nos separam, né? A gente tem também uma borda aí que demarca o espaço de cada uma. Então, aspectos específicos de ansiedade, transtorno de personalidade. Então, aí fica a cargo da psicóloga e, às vezes, é trazido para mim uma pessoa que traz os dois aspectos, né? Traz tanto a dificuldade de aprendizagem e também como comorbidade, ou como também um transtorno de base na área do transtorno de personalidade e transtorno de ansiedade, depressão, enfim, outras questões. Então, e aí, assim, para a gente entrar mais no aspecto da aprendizagem, né, como é que a aprendizagem acontece, né, assim, eu gosto de trazer sempre reflexões para a pessoa parar e pensar um pouco assim, como é que ela acontece? Porque a gente sabe ela na prática, assim, vai aprender conceitos matemáticos, vai aprender a ler, a escrever, aprende a ter resiliência, mas como é que isso acontece de verdade, assim, a nível neuroquímico, neurocerebral, assim. Neurocerebral é até uma neologismo, mas assim, eu quero dizer assim, em termos de funcionamento anatômico mesmo. Né? Então, assim, a gente tem uma célula principal no cérebro, que é o neurônio, né? E que ele precisa tanto de oxigênio, né? Nutrientes, que vão para lá através da corrente sanguínea e é para gastar energia. Então, a gente precisa desse gasto calórico, né? E a aprendizagem em si, ela acontece quando esse neurônio se comunica com outros. Né? Então, eu gosto muito de uma pesquisadora brasileira, em que eu já venho acompanhando o trabalho dela, em que ela relata que nós temos, em média, 86 bilhões de neurônios. Né? Mas o que é que ela deixa mais claro? O que importa mais é a qualidade da comunicação entre esses neurônios. E aí a gente vai entrar em alguns aspectos que eu queria que você começasse a falar também. Por quê? Porque a gente precisa da bainha de mielina, que é exatamente aquela área protetora, né, entre os neurônios, para que ela deixe mais ou menos preservada aquelas informações, elas passem do neurônio para outro com mais velocidade. Então, assim, que a gente chama de velocidade de processamento. Né? Quando a pessoa também envelhece, vai perdendo, e por isso que fica mais lentificado as respostas, a compreensão. Né? Então, será que a gente tem como repor isso através da alimentação, além de, né, esses exercícios que a gente sempre estimula, como atividade física, como mindfulness, a meditação? Será que também isso pode ajudar? Né? Então, assim, de forma geral, a aprendizagem ela se dá dessa forma, né? Assim, e o que são essas comunicações? São neurotransmissores que se aproximam, né? E encaminham
é, principalmente a dopamina, a noradrenalina, né? Os neurônios se aproximam e eles enviam essa mensagem para que Serotonina, e por aí vai, né? para que a gente consolide essas aprendizagens. Então, a nossa Sim. aprendizagem, ela precisa da atenção, ela precisa da Uhum. memória, ela precisa da velocidade de processamento, que são três funções essenciais, né, para que a gente fique cada vez mais desenvolvendo com qualidade de vida. E aí, assim, vem aquelas questões, né? Será que determinados alimentos podem favorecer isso? Algumas pessoas podem falar assim, eu acho que o café me dá um gás, mas é mito, não é? É só uma Uhum. sensação, mas que Uhum. depois passa e aí eu preciso de outro cafezinho, Uhum. né? Assim, é Uhum. superficial, não chega a ser uma Uhum. mudança celular, Uhum. alguma alteração. Uhum. Sim. Vamos lá, né? Então, eita que é muita informação. Amei aí ouvir mais um pouquinho de ti, amiga. Tu sabe que eu também sou tua fã, te admiro demais. Essa capacidade que você tem de aprendizado. Por isso que você fala tanto de aprendizagem. Porque, assim, tua busca por conhecimento é desde que a gente conhece, enfim, né? 1900 e bolinha aí. E é muito bacana isso, porque de fato, as duas coisas estão totalmente interligadas, nutrição com a saúde cerebral. A gente, um primeiro ponto, algumas coisas que você até colocou, né, sobre alguns diagnósticos que chegam até você e que depois você observa e vê que é outro tipo de deficiência, uma deficiência nutricional, uma anemia, enfim, que aí é corrigida e você observa que aquele paciente, ele volta ao ritmo dele, a uma velocidade, ou sai do estado de apatia, isso é muito bacana, porque vai dando essa direção. E realmente a nutrição, ela tem esse papel importante, não só nisso. Muitas vezes você encontra em um paciente com quadro depressivo, supostamente depressivo, muitas vezes diagnosticado com depressão, e você vai olhar para esse paciente, ele tem uma deficiência de cortisol, Uhum. tá? Que nos deixa o nosso estado de alerta. Então a nutrição ela tem tudo a ver com isso. E aí ele começa a tomar antidepressivo, e você olha para o paciente, não tem esse efeito todo. Ou, Uhum. às vezes, é sim um diagnóstico de depressão, mas existe também o hipocortisolismo. Então, esse paciente precisa, sim, em paralelo ao tratamento de depressão, do uso de cortisol, ou de algo que estimule o cortisol, coisas básicas também que a gente pode falar aqui, desde acordar, se expor à claridade, enfim. E eu gosto que você fala isso, porque assim, às vezes a gente tem certos mitos em relação a alguns neurotransmissores, alguns hormônios, né? Porque, Sim, por exemplo, o cortisol é como se fosse o vilão, né? não. Na verdade, Uhum. ele também tem seus benefícios aí, Tem, né? sim, tem. É isso, a gente tem que parar de criar vilão ou mocinho em qualquer parte do nosso corpo. Tudo que nosso corpo produz é bom. A gente tem que partir desse pressuposto, Uhum. ok? Tudo que ele produz é bom. Então por que o colesterol é ruim? Isso é ruim. Não, gente, tudo tem uma função. E tem uma função fisiológica ali. Em doses fisiológicas, é bacana. O que não é bacana é quando isso desregula. Quando eu tô com colesterol muito alto, tá? Quando eu tô ali com um cortisol muito baixo ou muito alto, é o desequilíbrio que é negativo. Uhum. Porém, tudo que meu corpo produz, ele tem uma função, e eu tenho que entender que essa função é positiva. O cortisol, por exemplo, que a gente acabou de falar, é o nosso hormônio do despertar. É que a gente acorda de manhãzinha. É o nosso Uhum. despertador interno. Então, eu preciso que ele esteja mais alto pela manhã, sim. E preciso que ele baixe um pouco mais no fim do dia. Né? E na saúde hormonal, eu preciso do equilíbrio. É isso que a gente tem que entender. Assim como na nossa saúde cerebral, em relação a neurotransmissores, em relação às substâncias químicas que são liberadas. Né? Se a gente entender esse conceito, vai parar de rotular, de criar Uhum. títulos. Isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui eu não posso, isso aqui eu posso. Né? Não, Regra mais, assim, não é? é regra demais e a gente regra até sentimento, né, amiga? A gente diz raiva é ruim. Raiva não é ruim. Raiva não é ruim. Raiva é impulsionador muitas vezes. Uhum. Raiva, na verdade, medo é ruim. Medo não é ruim. Medo é proteção, muitas vezes. É protetivo. Se a gente não tivesse medo, fazia cada besteira. Né? Então, todas essas coisas que vão perpassando, todas essas coisas que compõem nosso organismo, nosso corpo, nossa mente, são importantes, desde que dentro de um padrão, um parâmetro aí de equilíbrio, né? Uhum. E daí a nutrição, ela tem como ajudar desde o primeiro momento da saúde intestinal, a microbiota intestinal. Vou puxar aí um pouquinho pelo paciente que você começou falando de TDAH.
A saúde da microbiota intestinal para um paciente de TDAH é super importante. Um paciente que tem uma microbiota desfavorável, que está ali com desbiose, que é o desbalanço entre a quantidade e a qualidade de bactérias boas e ruins, vou falar boas e ruins, só de forma leiga, tá? Mas não existe boas e ruins. Eu queria entrar até nessa parte que você falou, boa e ruim, né? Tá. Que eu acho bom que a gente está com essa troca. Sim. Que, assim, é importante entender que o funcionamento do nosso cérebro, ele age de forma exatamente desse jeito que você está dizendo, né? Assim, ele é binário. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, quando a gente está aprendendo algo novo, a gente recruta, a gente aciona a nossa memória de longo prazo, que é exatamente o que a gente já tem no nosso repertório, né? A gente recruta a de associação e a gente se depara com esse novo aprendizado que está chegando. Se esse novo aprendizado ele for muito longe, muito além do que eu tenho de repertório, eu vou ter muita dificuldade de compreensão. E às vezes vai passar batido. Eu nem vou me tocar do que foi falado. Entende? Então, assim, só para colocar em relação porque é binário. E por ser binário, a gente aprende muito por associação de semelhança e diferença, ou seja, comparação. E nada melhor para se comparar do que é bom e ruim. Sim, bacana. Categorias, né? Aí o que é legal? A gente ter a consciência disso para questionar. Ok, sim, verdade. Isso, todos nós temos esse mecanismo de comparação, mas aí a gente questiona esse pensamento e relaxa para não aceitar essas coisas tão em categoria. Tão forte, né? Tão rotulada. A gente coloca para economizar essa energia que a gente pega dos nutrientes, né? Sim, verdade. Até porque a gente tem um gasto energético aí, gente, para pensar, né? Para pensar, para fixar a memória. A gente precisa de nutrientes para fixar essa memória. Enfim, eu vou já entrar nessa parte aí. Tá, então pegando essa questão, o primeiro ponto é microbiota intestinal. Para a aprendizagem, tá? Eu preciso de uma microbiota intestinal favorável. Onde é que eu vou absorver? Eu preciso absorver o que eu como. Não adianta de nada eu comer e não absorver. Eu preciso comer, digerir e absorver. E aquilo tem que se transformar em nutriente. E aquele nutriente vai lá para a minha saúde, né? Como um todo, de forma sistêmica. Para o meu cérebro, para meus órgãos, para onde precisar. Só que no meu próprio intestino eu tenho um plexo de neurônios que se comunica com o meu cérebro, certo? Então a gente chama até o intestino de segundo cérebro. Então, eu preciso desse intestino saudável para que essa comunicação seja bacana. A gente tem produção de neurotransmissores, tem receptores hormonais no intestino. Então, ele tem quase que uma função, vou colocar entre aspas, independente. Então, por conta disso, eu preciso dessa minha primeira saúde. Então, aqueles pacientes que, por exemplo, se submeteram a algum procedimento, a alguma cirurgia, ou tem alguma patologia instalada que compromete a saúde intestinal, já é bem clássico apresentarem problemas de aprendizagem, de fixação, de conteúdo. Tá? E daí é o que a gente tem que tratar, é o que? Identificar, né? Diagnosticar, ele já vem, na verdade, com diagnóstico para a gente do médico, de qual a patologia que tem, ou aqueles que não têm nenhum diagnóstico, identificar ali através da anamnese se ele tem lá um quadro de desbiose, onde existe esse desequilíbrio, né? Das bactérias boas e ruins, que eu vou voltar aí, já que fixa melhor o aprendizado para todo mundo. Então, esse desbalanço entre as bactérias boas e ruins, ele faz o quê? Ele vai me deixar ali com o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal. Eu estou evitando falar os termos mais técnicos, porque na verdade a gente está aqui para o aprendizado, né? Para aprender mesmo. Então, esse desbalanço aí gera o que a gente chama de hiperpermeabilidade. Então, no meu intestino, o que eu vou absorver lá são dedinhos, como são os dedinhos, onde eu vou absorver em forma de pérolas, ou então de 2 pérolazinhas, por exemplo, para chegar ali e mandar, né? O que vai acontecer quando eu recebo esse alimento? Que ele não está na forma que deveria estar para ser absorvido. Ele vai começar a lesionar a parede do meu intestino, como se fosse lesionando ali, como se fosse irritando. Quando ele irrita, ele vai passar de qualquer jeito. Passa, mas meu corpo não reconhece. E ele vai entender como se fosse um corpo estranho. Quando ele olha ali, poxa, isso é um corpo estranho. Isso aqui eu não estou reconhecendo. Aumenta a produção de células da gente, as nossas células brancas, que fazem o nosso processo de defesa. Ele entende como se fosse um ataque. E causa o que a gente chama de reação imune, autoimune, em relação ao sistema como um todo.
Por isso pode desencadear várias coisas, desde uma dor de cabeça, a irritabilidade, a ansiedade, a depressão. Falta de Faz o concentração. quê? Falta de Falta de concentração. concentração, sim. Falta de concentração, hiperatividade, tá? E daí vai, porque ninguém sabe como está o intestino do indivíduo, tá? E daí eu preciso tratar em primeiro lugar esse intestino. Então, o primeiro passo para a gente associar um tratamento que, por exemplo, de um paciente que está sendo acompanhado por você e chegaria até mim para ser acompanhado, era a saúde intestinal desse paciente. É usar probiótico, tá? Usar ômega 3. Depois a gente vai entrar nesses outros pontos que tem correlação com a bainha de mielina, que você falou no começo, que eu vou entrar na bainha de mielina, sim. Vou entrar nessa comunicação de neurônios. Enfim. Então, a saúde intestinal é o primeiro ponto. Eu preciso absorver o que eu como. Senão eu vou viver tentando ali consumir, e ali do que eu estou consumindo, eu vou absorver o quê? 50%, 40%, 60% do que eu estou consumindo? Vão existir as deficiências. Fora que meu corpo vai utilizando tudo mediante a minha necessidade, né? Aquele alimento, aquele nutriente, assim, vitaminas e minerais, elas participam de várias reações. Por exemplo, o magnésio, ele faz parte de mais de 300 reações no nosso corpo. Então, quem diz para onde é que o magnésio vai? Ninguém, gente. Ninguém, a gente não sabe. Ah, eu tô dando magnésio porque eu quero que você melhore da sua enxaqueca, porque ele é relaxante, ele tem uma ação relaxante aí muscular. Quem disse que ele vai para lá? Eu não sei. Depende de onde ele tiver maior demanda. Ah, o magnésio é super importante para absorção de vitamina D junto com A e tal, e o paciente está com deficiência de vitamina D, mas tem muita enxaqueca. Aí, ok, vai depender da demanda que ele tem. Então, para isso... Geralmente, existe essa prescrição para o magnésio, porque eu vi que, assim, no Brasil, nós não temos no nosso solo, nosso solo não é rico em magnésio, porque tem a história do, né, locais vulcânicos, não é isso? Sim, sim. E aí, é preciso repor? Ou depende? Depende. Tem paciente que tem uma quantidade excelente. Você pede o exame bioquímico do paciente, ele tem 2,3, 2,4 de magnésio. A partir de 2,2 a gente já considera um nível muito bom. Paciente que entra aí com 1,8, 1,7 e quem se queixa de crise de enxaqueca, tá? Tem alguma deficiência de vitamina D. Então aí cabe ali uma suplementação. E essa suplementação que a gente fala é no primeiro momento, né? E a gente sabe que uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ela atrapalha o processo de aprendizado. Eu não estou conseguindo me concentrar, tá ali, tá ruim para mim, né? E daí, cabe no primeiro momento a suplementação, tá? Em seguida, a gente continuar esse reparo com a dieta. O problema da suplementação é porque muitas vezes a maioria dos pacientes acha que só suplementar resolve. E suplementar sem uma dieta associada não resolve, porque o tempo todo eu estou me tirando, entre aspas, do buraco com a suplementação, mas eu vou lá e me coloco de novo na mesma condição com a minha dieta. Então, tudo que eu estou tentando fazer com o suplemento, eu estou desfazendo com a alimentação ruim, tá? Com a alimentação, como você colocou, que tem sim alimentos que fazem, né? Que são maléficos para a nossa saúde cerebral. Sim, o açúcar já é sabido, é um deles. Né? Ele é até o provocador, digamos assim, do diabetes 3. Que a gente, até então, só se falava do diabetes 1, do diabetes 2, do diabetes 3, que tem correlação com a nossa saúde mental, o Alzheimer. Né? Então, esse processo até de envelhecimento ou da não síntese de novos neurônios tem correlação com a nossa alimentação, tem correlação com a ingestão de carboidratos refinados, sim. Os carboidratos refinados como as farinhas, as massas, os açúcares, né? Além de terem ações de excitatório cerebral. Então, você pega, dê um brigadeiro para uma criança, daqui 10 minutos, você dá uma olhada, ela tá pulando, brincando, correndo, entendeu? Se você der essa quantidade, a gente acha que a gente não consome carboidrato. A gente diz assim, só se eu der muito. Eu dei aí 2 fatias de bolo para a criança e ela ficou assim. Gente, não é isso, a gente consome carboidrato o dia inteiro, tá? O carboidrato a gente consome no café da manhã, a gente consome no lanche da manhã, a gente consome no almoço. Se eu pegar aqui um cardápio aqui nordestino, por exemplo, vamos lá. Ou é um pão, certo? Que é carboidrato, de manhãzinha. Aí eu boto ali com manteiga no máximo, vamos supor. E daí eu como uma fruta, ok. Ou então tomo uma vitamina. Tinha vários pacientes que me relatavam, diziam assim, doutora, mas é fruta. Eu tomo uma vitamina que é banana, morango, aveia. Até agora só me falou de carboidrato, né? As frutas, ricas em frutose, né? Aí vem o pãozinho, glicose, e daí vai. Aí quando chega, aí eu disse, e você colocou alguma coisa, alguma proteína nesse pão? Não.
Tá, onde é que eu encontro aí aminoácido para fixação? Cadê a colina? Vamos botar um ovo, colina. Melhora a cognição. Então não tem. Aí vai para o lanche da manhã. Aí o lanche da manhã, vamos supor, vamos falar de Quero mais perguntar novos, uma assim? coisa. Você falou colina melhora a cognição, porque ela tem relação com a baía de mielina? Também. Mas eu vou chegar bem direitinho na bainha de mielina aí, tá? Então, aí não come, não coloca nenhuma proteína. Ao invés de comer de manhãzinha, comer um ovinho, colocar ali nesse pãozinho, não tem. Vai para o lanche da manhã, o que que faz? Chega lá, vamos supor, quem está no colégio, vamos pegar os pacientes mais que você atende, né? Vai para o colégio, como que outro sanduíche. Com o quê? Com queijo de presunto, gente. Presunto excitatório também, tá? Rico em nitrito. Então, é altamente contaminante para a nossa saúde cerebral. Aí, volta, vai lá para o almoço. Aí, o almoço tem macarrão, arroz, feijão. Não é assim que acontece? Uhum. Mais carboidrato, uma quantidade pequena, proteica. As proteínas, em geral, as escolhas não são boas. E por aí vai, gente. Eu só cheguei até o almoço. Imagina se eu for até o jantar. Então, a gente costuma dizer que a gente não come carboidrato porque não come o doce, propriamente dito, o açúcar. Mas a criança que começa assim, ela comeu 2 tapiocas de manhã porque ela sente muita vontade. Tá, a gente fez um pico aí enorme, glicêmico, insulinêmico. Não tem como. Pega uma colher de sopa, tá? De farinha, né? Da goma. Uma colher de sopa tem, em média, mais ou menos por aí, 20 gramas de carboidrato. De carboidrato, num conteúdo que deve ter 25 gramas ao todo. Então, quase que 90% é só de carboidrato. E refinado, porque a farinha refinou. Aí, quando você vai para uma raiz, para um tubérculo, quando você vai para uma macaxeira, inhame, uma batata doce, tem um carboidrato complexo, porque ele é integral. Ele evita fazer esse pico. Então, não estou o tempo todo demandando. A insulina ela é importante num papel? Sim. É importante que eu tenha, que eu faça um consumo de carboidrato para que eu possa ter energia, É, pensar? Sim, eu preciso, gente. Só que meu cérebro, hoje a gente sabe que o cérebro não se alimenta só mais disso, tá? O cérebro também se alimenta de gordura, ok? E não só se alimenta de gordura, como eu preciso de gordura para minha neurotransmissão. Baía de mielina, pode falar, amiga. eu queria te perguntar exatamente isso, porque assim, eu acho que também um dos erros, que a palavra é essa mesmo, né, Uhum. é a falta de conhecimento que a gente tem de certas combinações que podem amenizar esse grande boom que você falou aí do carboidrato, que é exatamente quando entra na nossa célula, né, com rapidez, dá aquele pico e depois cai, né? Exato. Então, por exemplo, você mesmo chegou para mim para falar que a minha vitamina D estava baixa, que eu tinha que suplementar, né? Uhum. Mas Sim. aí, até isso é importante, porque que horas eu vou tomar? Sim. Associada ao quê? Uhum. Aí, né, eu não queria me aperrear, aí eu fui pesquisar. Aí tinha assim, o ideal era consumir próximo a uma alimentação que você tivesse ingerido com gordura, ovo, né? Então, assim, é isso que eu acho que é importante a gente entender, porque às vezes a gente fica muito nesse, como eu falei, nessa regrinha de isso pode, isso não pode, mas quem sabe você colocando, como você falou assim, coloca uma aveia junto, aí baixa o índice glicêmico de tal, então isso também não fica aquela, porque eu acho que a privação, né, Uhum. assim, é algo que nos dá mais ansiedade. Porque Com certeza. se a gente for fazer essa relação com o que a gente está vivendo hoje, Uhum. né, assim, a gente poderia, por opção própria, trabalhar home office, trabalhar em casa, né? Uhum. Assim, claro que na medida do possível, porque tanto você como eu, a gente precisa desse contato físico em alguns momentos dos atendimentos. Mas a gente poderia também, muitas vezes, optar, mas é uma opção. Na hora Exato. que você coloca a condição, né, Sim, assim, a proibição, aí começa a vir aquela angústia, que parece que é aí que dá vontade de sair de casa. é isso mesmo. Porque E aí, toda restrição, ela gera isso, né? aí eu volto, saio da pandemia, porque não tem como a gente não entrar nela. Eu saio da pandemia e volto para a questão da alimentação mesmo. Então, assim, de repente, ao invés de falar assim, não, isso não. Claro que algumas coisas você vai dizer que é não de jeito nenhum. Mas Uhum. em alguns aspectos, ao invés de falar assim, isso não, mas tal hora, ou tá, pois come, mas come com isso aqui, né? Ou com a granola, não sei se granola é bom, tô chutando. Tá. Amiga, Né? não tem essa história de bom e ruim, não, tá? Vou logo desmistificar esse negócio.
Não tem história de bom e ruim. O que a gente está falando aqui, nutrientes que são mais eficientes para a saúde cerebral. Ponto. Ok? Eles são mais eficientes. Na dieta em si, seja qualquer dieta, se você está escolhendo uma dieta que é para um paciente, que é para um atleta, ou para trabalhar o aprendizado em algum paciente, ou um paciente com TDAH, ou com ansiedade ou com depressão, existem nutrientes que são mais importantes para aquele tipo de caso. É isso que a gente entende. Então, se eu estou entendendo a dieta como forma de tratamento, aí eu tenho sim que priorizar alguns alimentos. Quando a gente vai com a dieta para outros fins de emagrecimento ou de estética, eu sou contra qualquer tipo de restrição, certo? Por quê? Porque as restrições, elas vão gerar mais ansiedade, vão gerar depressão ou vão gerar transtornos alimentares, inclusive compulsão. Então, isso não é a minha linha de trabalho. Eu vou sempre explicando para o paciente por que naquele momento ele precisa evitar determinado alimento. Então, vou dar um exemplo. Autismo, ok? Autismo. O consumo de glúten no autismo é muito ruim, é muito maléfico, tá? Esse consumo de glúten, naquele momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer o seguinte, ó, você não pode consumir agora, você tem que evitar consumir agora. Quer dizer que ele nunca vai consumir, ainda mais vezes para uma criança, gente? Isso não existe. A dieta cetogênica, por exemplo, é super importante na epilepsia refratária. Então, já usou várias medicações e está ali, e é uma dieta cetogênica, uma dieta onde ele tem praticamente quantidade mínima de carboidrato, mais gordura e uma quantidade básica de proteína. Então, a dieta cetogênica, se você for, sei lá, eu quero fazer uma clássica num paciente infantil, não dá, gente. Ela é muito restritiva. Eu vou causar outras formas de adoecimento para aquele paciente que são emocionais. Entendeu? Eu posso estar corrigindo uma coisa, é a sensibilidade do profissional de entender que a gente é integrado, que é mente, corpo e espírito. E se a gente tem esse nível de integração, tem que ir flexibilizando para que o paciente consiga acompanhar e cumprir. De nada adianta chegar alguém para mim e dizer assim, olha, eu estou aqui, eu quero, por exemplo, sei lá, eu quero fazer aqui um tratamento porque tem um herpes recorrente. E daí eu começo a fazer uma dieta de exclusão para esse paciente, e esse paciente não aguenta. Adianta? Então eu tenho que negociar essa caminhada com ele, e eu costumo fazer isso porque eu gosto de planejar os próximos meses com o paciente, para ele entender para onde ele vai. Para ele entender o que ele vai fazer, ó. Por que isso não pode estar agora? É importante que não esteja agora. Por que depois a gente pode reintroduzir isso aqui? E daí sim. Então tem coisas que dá para te brincar, como você falou, de colocar, sei lá, uma chia, uma linhaça, reduzir o índice glicêmico aí e tal, apesar de ser muito pouco, tá? Mas dá pra gente brincar com algumas coisas assim, mas porém tem outras que quando a gente quer usar a dieta como forma de tratamento, eu preciso evitar assim no primeiro momento, até para tirar o paciente da crise. Ele já está tomando medicação, essa medicação não está funcionando do jeito que deveria funcionar, tem que ter um aporte nutricional sim, esse aporte nutricional tem que ser qualitativo para aquilo. Então os nutrientes, ele tem um papel importante. Por exemplo, quando você vai aí, você falou no começo da bainha de mielina, então essa resposta veloz, ela se deve à bainha de mielina, que é essa capa aí que envolve, e ela faz como se fosse assim. Ela tem um intervalo de uma para outra, exatamente. É como se eu pulasse, sabe, joguinho que eu pulo de uma coisinha para outra? Então, essa comunicação é mais rápida. Por isso que a gente pensa nessa velocidade, né? Só que aquilo ali é membrana, é feito de gordura. Então, imagina se eu começo a me entupir de gordura saturada. Essa minha comunicação, ela não vai funcionar. Até porque existem aí enzimas, que são tesourinhas, eu gosto de chamar assim, tesourinhas, que quando a gente corta, ela vai liberar o conteúdo daquilo ali. Então, vamos supor que eu tenho minha gordura, peguei uma tesourinha e essa tesourinha cortou. Se essa gordura que a tesourinha cortou é inflamatória, eu estou fazendo uma neuroinflamação. Se essa gordura que a minha tesourinha cortou é anti-inflamatória, eu estou fazendo o quê? Uma neuroproteção. Então, é sempre a questão aí, né, do equilíbrio, da quantidade, da frequência que eu vou consumindo no meu dia a dia. Só que quando a gente fala, e mais uma vez eu volto, de patologia já instalada, onde o paciente lhe procura para tratar aquilo especificamente, tem coisas que têm que ser evitadas mesmo, principalmente nesse momento. Às vezes, pacientes que têm, tá com a microbiota TDAH, né? Que usar, por exemplo, no TDAH, excesso de glutamato, um paciente que gosta muito, eu como muito sushi, tá?
toma muito estimulante, eu estou potencializando aquilo ali, entende? Então, por mais que eu diga, vai tomar o café, mas vai ser sem açúcar, mas não tem como. É cafeína, é estimulante. Vai tomar, o que eu posso é equilibrar, tomava 3 cafés por dia, vamos reduzir, vamos para uma xícarazinha de café por dia, para ver como é que você se comporta, né? Ele dá essa sensação de estar de alerta, assim, né? O carboidrato é importante por conta da quantidade de glicose que a gente precisa. O cérebro precisa, sim, a gente precisa de energia. A gente precisa de energia até para dormir. Tem paciente que chega e diz assim, eu fui dormir, não consegui dormir com fome. Não consegue. Tem um gastozinho calórico, ele é baixo, mas tem paciente que tem essa necessidade, então faz aquela ceiazinha bacana para conseguir dormir, né? Então a gente precisa disso também. Então, essa questão aí da gente ir organizando a dieta, o ideal mesmo é ir fazendo o quê? É ir desenhando junto com o paciente, explicando mesmo para ele por que que ele está fazendo aquelas escolhas, né? Porque ele está sendo orientado a fazer aquelas escolhas. Como coisas, por exemplo, a gente falou aí, alguém acho que até perguntou aí sobre a concentração, não é isso? O cérebro é concentração. Pronto. Gente, cognição e concentração são alimentos ricos em antocianinas e flavonoides. São alimentos que têm uma corzinha meio roxa, meio azul que chama, tá? Mas é roxa, que eu vejo. Blueberry, são os roxos, os que têm vermelho, azulzinho, são os que têm ação antioxidante, são antocianinas e flavonoides. O açaí, tá? Jabuticaba, morango, eles têm uma excelente função na cognição e na memória, tá? Além das gorduras que a gente vai entrar lá também. E detalhe, tiveram alguns artigos falando do uso dos flavonoides na melhora do declínio cognitivo em paciente adulto, idoso, tá? Então, na melhora do declínio cognitivo. Então, que bacana, eu posso usar isso já de forma preventiva na minha vida, cuidando da minha saúde cerebral. Né? É aquela história, lembrando que é um conjunto Sim. de ações, né? Então, Sim. assim, Berry é um mínimo de exercício físico que pode Sim. ser até, porque assim, às vezes, quando a gente fala de exercício físico, vem muito aquela história de escolha a modalidade. Mas pode ser um movimento dentro até de onde você tá, né? Da sua casa. Sim, com certeza. Aqueles movimentozinhos de alongamento, isso tudo já vai ajudando, né? Assim, Já. a gente começa muito com a questão de quantidade, depois vai para a qualidade. Então, tá lá aquele hábito e depois ir aprimorando, né? Sim, sim. E, assim, E não é só isso, né? É esse exatamente. conjunto que você está falando. Então, assim, associar essa alimentação com esse movimento, né? Assim, as relações sociais, que mesmo que hoje a gente esteja privado de encontrar fisicamente as pessoas, não impede que a gente esteja em contato com elas, né? Assim, aproveitando os recursos tecnológicos, né? E isso é importante, né? Por isso que a gente está até aqui hoje. Sim. E associado a isso, existe também algumas estratégias que a gente pode falar de estimulação cognitiva da vida diária mesmo. Né? Então, assim, fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito, né? E quebrando esse padrão, né? Para esse cérebro se modificar. Nossa, como eu falei do começo, nosso cérebro ele tem um padrão meio binário, né? Então, assim, ele trabalha em relação a familiaridade, né? Que é exatamente aquilo que me associa, né? Eu vou por comparação e chego lá e digo, é parecido. Aí não, mas isso diverge, né? E essa comparação é o que me desequilibra cognitivamente, né? Então, assim, se não existe uma situação problema que eu possa exercitar no meu cérebro, então eu me proponho situações problemas, né? Eu coloco as coisas em lugares diferentes, né? Assim, de repente estacionar o carro num lugar diferente. Então, a chave de casa que costuma ficar no canto muda, para pensar. Fazendo algumas estratégias, né? Então, isso aí também é preciso pensar um pouquinho para inserir isso aí na vida diária. E até porque isso é uma forma de plasticidade neural. Todo aprendizado é plasticidade neural. A gente precisa estar estimulando ali, estimulando. Assim como a gente estimula a nossa musculatura esquelética no treino, o nosso treino cerebral é outro, né? Essa capacidade de solucionar problemas, essa capacidade de resiliência, né? De se colocar em algumas situações onde eu
precise ter uma necessidade maior de pensar, de exercitar, enfim. E não só isso, assim, não adianta de nada, a gente está falando aqui de alimentação, porque o nosso foco da live é nutrição e cérebro. É. Porém, gerenciamento de estresse, gente, estilo de vida como um todo. Não adianta você ter uma alimentação muito bacana, mas você é uma pessoa altamente estressada, irritada, zangada. Você está o tempo inteiro fazendo ali inflamação, Uhum. tá? E aí E você vai morrer de comer uvinha, vai, frutinha, mas serve de aí nada. a memória vai ficar em defasagem, né? Não. Exatamente porque não tem como a memória não ser abalada quando a gente está extremamente ansioso, né? Tanto que muitas vezes chega para mim um paciente e diz o quê? Ai, eu estudo, mas na hora da prova me dá um bater. Sabe por quê? Travou, Carol. Voltou. Tá. E fala, tá falando. Não, Voltou pra era cá. bater. Ah, sim. Então, como você falou aí do estudo e na hora dá um branco, isso existem em vários fatores. O cortisol, né, que é demandado aí numa situação de estresse. Então, eu tô lá estressada, aumentei meu cortisol, preciso estar em estado de alerta para resolver aquilo ali e tal. Se ele sobe muito, quem tem que acompanhar a subida dele é o DEA. O DEA tem fator de neuroproteção. Ele sobe justamente para proteger o cérebro de um processo inflamatório. Só que Uhum. muitas vezes a gente vive nessa demanda. A mesma glândula que produz o cortisol produz o DEA. Então, quando ela fadiga porque ela está sendo demandada demais de produzir o cortisol, qual é um dos primeiros sinais? O DEA baixa, o DEA cai. Uhum. Entendeu? Então, quando o DEA cai, aí a minha memória falha, aí eu estou num processo inflamatório cerebral. Então, a minha saúde hormonal é ligada até com isso, com o meu estilo de vida. É uma Uhum. forma de modular hormônio e estilo de vida. Então, por isso que não adianta só alimentação se a gente não tiver uma boa qualidade de sono, né? Um gerenciamento de estresse, que a gente pode entrar aí no mindfulness, no mindful eating, né? Em relação a como a gente vai saborear ou estar pleno naquele momento alimentar, a Uhum. tudo isso. Então, é um conjunto. A prática da atividade física, que é o que nós falamos também, que tem que estar associada, né? Ao acompanhamento que tem que ter realmente, né? Pedagógico, para entender ali as dificuldades de aprendizado, ou sejam, né, escolares, ou seja, no próprio indivíduo. Tudo isso é casado, isso é um casamento para a saúde mental. E a gente, É. ainda mais nos dias de hoje, onde a gente é tão desafiado a manter uma saúde mental, né? Pelas E vai- condições que nós vivemos, exatamente, fica cada vez mais pior. E aí a gente entra num ciclo vicioso muito grande, porque quando a gente entra num estado desse, muitas vezes qual é a nossa busca? De prazer. Ah, eu tô ansioso, eu tô triste, eu tô deprimido. A minha busca de prazer é ali se voltar para a alimentação, mas não de uma forma saudável. Eu vou comer emocionado, comer transtornado. Alguma emoção me movimenta ali, né? Para É, e aquele aí, ato. nisso, eu acho que é importante a gente também ter um pouco de generosidade conosco em alguns aspectos, Sim, certo? Por sim. exemplo, né? Eu não quero entrar muito em minha defesa, não, mas eu vou. Não, porque eu Ai, quero fique dizer tranquila que eu. eu quero dizer o seguinte, porque eu acho que você pensa assim também, porque eu já vi você se posicionando dessa forma, Sim, né? Você dizendo que muitas vezes na segunda-feira o paciente não vai para você porque fez besteira no final de semana e aí não quer isso. encarar. E É, aí é isso que eu queria também trazer, né? Assim, sim, por exemplo, ótimo. eu testemunho. Quando iniciou a quarentena, eu fazia bolo todo dia. Tô ouvindo, não, Carol. Uma forma de compensação. Mas eu acho que o importante Eu até me engasguei. é que isso, é que isso não perdurou o período de quarentena todo. Foi aquele período, assim, me desestabilizou. Eu estava ali, eu realmente não sou habilidosa na cozinha, eu realmente não tenho, na verdade, prazer em mexer com alimentos, né? Então, assim, a minha saída foi o que é que eu gosto? Eu gosto de panqueca, eu gosto de bolo, então vou fazer isso porque a gente vai, né, assim, a gente vai se distrair, se divertir e tal. Mas passou, E né? passa. E passa, tá? Essa questão que você falou, assim, que realmente eu falo isso nas minhas redes sociais, respeitar. Respeitar o seu processo. É seu. É o seu Hum, processo. Tava com vontade de comer, comeu.
né? Mais uma vez, é porque como a nossa live é para a saúde, saúde cerebral, a gente coloca ali o que é necessário, o que é importante. Parece que a gente juntar a saúde cerebral com a saúde emocional, com o meu dia a dia, com o estilo de vida, a gente entra em outras condições aqui que a gente vai falar em relação a isso mesmo, o seu processo de respeito por você. A É. gente não tem que nada. O Eu acho tem que é adoecedor, entendeu? e, assim, É respeitar as fases. e legal, até um movimento que a gente aprende como mindfulness, né? Que é? O pensamento vem, a gente acolhe e depois deixa ele ir, né? E eu Exato. entendo isso, como você falou, tem gente que tem um conceito ruim pela raiva, um conceito ruim pela tristeza. Deixa ela vir, acolhe, Deixa vir. tá triste, come isso, depois passou, não vou comer mais. Porque Pronto. eu vejo dois movimentos que são assim. Já que eu comi, pronto, agora foi. Não É, volto mais. é, A culpa, que aí a é, culpa gera outras questões também é. complicadas. Então, assim, né, como você falou, deu vontade, mas eu acho até que você tinha dito na época para mim o seguinte: compra, mas não compra para casa. Come lá, comeu, pronto. Não foi isso? Foi isso. Porque assim, quando a gente compra para casa, se esse estado perdura, eu tô lá toda hora na geladeira, beliscando, né? Então, assim, se eu sei que tô com vontade de comer aí, por exemplo, sei lá, um bolo, eu vou lá e como aquele meu bolo e aquele meu momento é pleno ali de tranquilidade, não pode ter um estado de culpa, fiz aquilo ali, era o que veio no momento, seja de vontade, seja de sentimento, seja de emoção. O ruim é você comer transtornado todos os dias, né? Uhum. Todos os dias você tá ali e você não nem percebe mais que você tá comendo, você não tem prazer, você não tá pleno ali no seu momento. Então você tá aqui se alimentando, mas você tá assistindo TV, você tá sendo estimulado ali por uma notícia de meio-dia ali de um monte de assalto, roubo, que tá mexendo, fazendo alteração na sua mitocôndria, lhe estimulando aqui, né, com um monte de sentimento ruim, e você nem percebeu o que nutriu, qual foi o prazer, qual era o gosto, qual era a textura daquele alimento. Nada disso. E daí, logo em seguida, você diz, mas nem comi tanto. Porque você não sentiu, você não estava presente ali. É que nem quando você está conversando com alguém, não tem que se fazer presente num diálogo, não escuta, e está ali naquela troca. Muitas vezes a pessoa está falando, você tá escutando, mas não está ouvindo. Não é Uhum. assim? E daí perdeu, não lembrou, não fixou. É. Então, esse momento de se respeitar é super importante, respeitar os próprios sentimentos, os próprios pensamentos, entender que todos eles que perpassam, eles nos compõem, porque nos compõem aí, né? A gente vai oscilando, a gente vive assim, isso é Uhum. normal, e por viver assim, a gente vive intermitência, é importante estar dormindo, é importante estar acordado, é importante comer, é importante jejuar, o corpo precisa dessas pausas e dessas intermitências em relação a tudo, principalmente em relação às emoções e sentimentos. Chegar um momento eu tô com raiva, ou um momento eu tô triste, acolhe, depois deixa aí. O problema é circular. Eu me prendi, eu acolhi e fiquei. Ou eu neguei, eu não reconheço. Esses dois movimentos, eles são ruins, porque eles são adoecedores. Eu tô negando, eu finjo que não existe, mas tá lá o tempo inteiro batendo na minha porta. Eu preciso dar uma resposta, porque o cérebro gosta de resposta, né? A gente É. precisa de resposta. Tanto que o que a gente está vivendo hoje, a maior angústia é o quê? Falta de Não tem certeza. resposta, falta de certeza, falta, né? Então, a gente precisa de resposta. Então, se eu nego, empurro, não quero, isso não está acontecendo, eu estou deixando ali, eu estou tentando pular uma etapa que logo em seguida ela vai vir, até eu ter de fato uma resposta sobre isso. E o Uhum. outro problema é eu me prender a isso, eu estou presa àquele sentimento, eu não deixo mais ele sair, é isso mesmo, eu vou ver triste, eu vou ver amargurado e tal, e eu saio naquilo ali. Ou eu quero ver alegre, até o estado de pedir alegria constantemente é um estado negativo, porque não existe essa alegria constante. Não, a gente alterna. Então, Né? baseado. Fala, pode falar, pode Não, eu interromper ia. aí. Vai, termina aí. Tá, então, baseado nisso, é por isso que a gente entende que tudo está interligado. Desde a saúde intestinal, que a gente falou no começo, né? A emocional, a Concordo. cerebral, a comportamental, tudo. Por isso que a escolha dos nutrientes é importante, principalmente se eu me encontro em uma crise dessa, se eu me encontro num estado maior de ansiedade e estou ali consumindo mais açúcar do que o normal, e vou ficar ali mais ansioso ainda. No momento eu posso até ter uma sensação bacana, porque ele vai atuar no cérebro, no mesmo lugar que a cocaína atua, e dá ali uma sensação de bem-estar por algum momento, mas depois cai. Em seguida eu vou precisar de mais. É a mesma coisa que uma droga. Se eu consumia um brigadeiro e aquilo ali era super bacana para mim e eu ficava bem, eu vou consumir dois, três, quatro para conseguir ter a mesma sensação.
E aí Tá. vira um ciclo vicioso mesmo. Eu preciso ser estimulado. Então, antes você. É só pensar. A pessoa que passa aí um tempo sem comer, passa aí 30 dias sem comer um doce, um chocolate, come um, fica, eita, fiquei bem zaça. Mas se você perguntar para ela como era antes, ela diz assim, gente, eu comia 2 bolos e achava que era pouco. E queria outro. Hoje eu como um bolo e fico satisfeita. Então tem Hum. muita correlação com tudo isso que a gente está falando, que é saúde cerebral. Então, para a saúde cerebral, como eu até tinha falado em relação, alguém perguntou sobre isso, as antocianinas, os flavonoides, a colina, gente, que tem na gema de ovo, super importante para a memória, para a cognição, a sálvia. A sálvia é usada, Carol, inclusive aumenta o poder de concentração em até 3 horas. Então, você ingerir sálvia, faz uma fitoterapia de sálvia, ingerir sálvia, então faz um chá, uma coisa, mais ou menos meia hora antes de estudar, ela perdura aí por 3 horas de estudo. Melhor que usar aí medicação. Perguntou sobre para adolescente, né? Porque adolescente é Eu mais não, difícil. não vi aí. Ah, fala. Foi, o perguntou sobre Hum, concentração para adolescente, né? E sim, aí, assim, que é mais difícil, né? A salve, como você colocou aí, é mais difícil o adolescente ingerir. E aí eu sim. queria, porque eu sei que está com pouco tempo, que Hum. você, assim, as pessoas gostam Eu muito também, perdi a noção da hora. Vai? Vai. as pessoas gostam muito de dicas. E que tu dissesse um Sim, pouquinho, né? Assim, a vou questão do falar. peixe, do salmão, né? Ok, Assim, então vou falar bem rápido, porque eu vi que tá há pouco tempo pra gente não gravar, né? para as pessoas. Tu grava. Tu Tá, pois então, depois vamos lá. Dicas passa. rápidas. Ok, gente, taurina, melhora foco e concentração, tá certo? Você pode fazer isso suplementado, sim, para um adolescente, não tem problema nenhum. Hoje, inclusive, a gente consegue comprar suplementação de taurina em lojas, tá? Panax ginseng é outra forma de suplementação que melhora foco e concentração, tanto que substitui algumas formas aí, né? Alguns medicamentos alopáticos que você utiliza em paciente que tem déficit de atenção, e você pode usar sim essa suplementação. Então, vamos lá. Açafrão, alimentos ricos em luteínas e axantinas, zinco, selênio. Então, eu vou dizer alguns aqui, como se eu fosse montar, porque eu tinha montado até um cardápio, gente, para vocês. Ômega 3, por conta da gordura, da bainha de mielina, para essa velocidade de transmissão. Vitaminas do complexo B, que são super interessantes, que melhoram a memória, melhoram a cognição. Então, precisa, acordou, almoçou, jantou, paciente que tem aí dificuldade de memória e concentração, precisa sim de proteína, complexo B, precisa de uma fonte energética e precisa de compostos que melhorem essa saúde cerebral, como a cognição e a memória. E daí eu vou colocar aqui alguns que eu separei de dieta. Por exemplo, no café da manhã, usar ovo, né? Como eu já falei. Aí você pode usar uma raiz, Ai, mas é um adolescente, ele não gosta de comer raiz. Tá, então usa o pão integral. Opta por um pão integral, certo? Faz aí uma frutinha também, que tem uma frutose, derribose. É excelente para a saúde cerebral, porque dá essa fonte energética que a gente precisa. Sabe quando a gente está ali trabalhando e nota que deu uma diminuídazinha na velocidade? Daí a gente pode usar uma derribose, então pode usar uma frutose. Então usa aí uma frutinha, bota uma banana, bota um pouquinho de farelo de aveia, que dá essa redução aí, que a gente chama, que ainda é muito pouco, é muito. Vou nem entrar nesse assunto, não, em relação a esse glicêmico. Aí o lanche da manhã você pode optar aí por uma mistura. Ou faz um suco. Ah, a criança gosta mais de suco do que da própria fruta. Então, alterna. Um dia faz um suco aí com as frutas antioxidantes. Usa também o que é vasodilatador, tá? Para que a corrente sanguínea e essa fluidez melhore. Então, beterraba, cenoura, tá? Pode usar e misturar uma folha verde, usar um morango, usar uma uva, ok? É, Linhaça, que tem eu não gordura sei quantos boa. minutos tem, não sei quantos minutos. 1 minuto restante, por isso que eu tô correndo. Eu tô olhando para ele aqui. Travou, Carol. Eu, Travou. eu não sei Tem quantos 50 minutos tem. segundos restantes. 50 segundos restantes. Por isso que eu tava correndo, É porque falando de eu um ia monte de falar coisa. só se tem alguma coisa de Fale. horário. Ah, Evitar. tá. Sim. Travou de novo. O ideal é você evitar. Vou falar aqui, não sei se a minha travou como a da Carol, se foi a live inteira. Se, Porém, vou falar aqui se sobre o que tem é alguma evitar. coisa. Evitar. Ter cuidado Tá. com a quantidade de estimulantes ou de açúcares, certo? Eu tô aqui consumindo muito açúcar, isso vai baixar, vai me dar uma sonolência. Então, eu vou fazer uma prova.
e comi lá, sei lá, uma massa, uma macarronada, ou uma proteína ou um animal, sei lá, uma carne vermelha, eu levo de 6 a 8 horas para a digestibilidade disso. Então, eu estou ali tentando fazer a prova e fazendo a digestão. São dois sistemas aí diferentes. Tem 2 segundos, 1 segundo